Bom, lá na sessão de discussão do Anatomia Emocional, a gente está sendo guiado pela obra do Damasio, né? E aí a ideia é voltar para o Kahneman. Na verdade, não saímos do Kahneman, mas voltar para os assuntos diretamente propostos pelo Kahneman. Aqui a gente ainda está entendendo qual é o caminho que a gente vai tomar, né? E aí eu não sei, assim, vocês têm algo para falar, para dizer, para perguntar? Hoje eu Não sei, estava, assim. porque eu faltei a aula passada, né? O encontro, a aula, ó, o encontro. Que é uma aula também, né? É, e fiquei hoje a assistir. E fiquei pensando tanto nessa couraça, como é um assunto que vai longe, né, Maécio? É. Acho um assunto, porque. Mas foi bem interessante. Eu não consegui assistir todo o encontro, mas até a metade. E como na minha memória, na minha cabeça, a couraça sempre vinha coisa do emocional, das tensões, no corpo físico, né? Que fazia massagem, fazia exercício, movimentava para tirar essas tensões. Aí foi bem esclarecedor, né? Quando você falou da, da corporificação, né? Do vivido, né? Do vivido, não só da expressão, mas do que está se vivendo, né? Essas estruturas todas, né? Mas aí eu fiquei pensando, quando a gente fala em couraça, a gente sempre fala num aspecto, eu penso num aspecto doloroso, né? Dolorido, né? No físico, ou sem ser no físico, no somático, no emocional, em tudo. Existe também um aspecto que pode ser de alegria, de prazer, essa couraça também pode integrar o outro lado também, sem ser da dor apenas. É, Patrícia, boa noite. O que eu acho interessante para a gente aqui é o seguinte: primeiro, né, pensar nas couraças nessa profundidade não exclui o tensionamento, né? Não exclui a maneira como os tecidos se reorganizam. Então, as tensões musculares estão contidas nesse conceito grande. Acontece que o conceito não é só explicado ou definido pelas tensões, ele é mais amplo, ele é mais complexo, ele é mais complexo. Mas essa complexidade contém as tensões. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essas couraças, elas expressam a adaptação do indivíduo. E adaptação é adaptação. A gente não inicia ou não deveria iniciar a reflexão sobre uma adaptação fazendo um juízo se ela é boa ou se ela é ruim. Ela simplesmente é. Ela simplesmente é. Esse é um ponto. Por que que esse é um ponto fundamental nessa abordagem? Porque o Lowen, ele vai, inclusive até separei um trechinho aqui que explica, que me ajuda, né? Que ele diz assim, na verdade não é nem do Lowen, é é, do prefácio de um dos livros dele, que é O Corpo em Terapia, feito pela Ana Verônica Maltner. Ela diz assim, ó, uhum, ó, eu tinha separado para ler e eu vi que eu não... Ele inicia o prefácio dizendo o seguinte: tem o momento da descoberta, ponto. Tem a reflexão que se segue. Tem o caminho a trilhar.
Esse livro trata de bioenergética, um caminho que pede reflexão, um árduo caminho muito atraente. É essa ambivalência que me fascina. Árduo, às vezes literalmente doloroso e atraente. Vou repetir. Esse livro trata de bioenergética, um caminho que pede reflexão, um árduo caminho muito atraente. É essa ambivalência que me fascina. Árduo, às vezes literalmente doloroso e atraente. Assim sendo, atiça e desafia. Leva o adormecido homem-mente a despertar para seu corpo com riso e alegria. Então, essa ambivalência que ela traz no prefácio do livro é um pouco da ambivalência que se vive e que pode ser percebida no desenrolar do contato com as práticas corporais, inclusive com a bioenergética. Sabendo que a bioenergética é uma prática corporal, na verdade, uma prática de terapia corporal. Então, a gente não vai pensar neste ou naquele ponto, na boa couraça ou na má couraça, na ruim couraça. São couraças. Essas couraças contêm a nossa adaptação. E toda a nossa adaptação é ambivalente. Toda a nossa adaptação é ambivalente. As nossas adaptações, elas não refletem só aspectos atraentes, aspectos de valência positiva. Refletem um espectro de valências, uma multiplicidade de valências. Por que que elas refletem esse espectro, essa multiplicidade de valências? Nayala, boa noite. Porque os nossos estados corporais, os nossos estados subjetivos, eles não se restringem. Eles não se restringem a uma parte do espectro, a uma parte desse eixo positivo e negativo. Mesmo nas experiências mais maravilhosas, ou nas relações mais maravilhosas. Eu gosto sempre de dar o exemplo da minha mãe, né? Minha mãe, acho que foi, né, a maior perda que eu sofri na vida, e eu tinha um amor, assim, um envolvimento com a minha mãe absurdo. Só que a minha mãe, ela tinha, assim, uma habilidade de me tirar do sério absurda. Absurda, assim. Mas ela tinha, assim, poder nas mãos. Tanto que durante a minha adolescência eu briguei muito com a minha mãe. Nossa, nossa, era cada pega pra capar, né? Só que chegou um momento da minha vida que eu falei: caramba, a minha mãe também é isso. E aí eu reconheci: caramba, eu também sou isso. E aí eu falei: nossa, então as pessoas são também isso. Então, vocês estão, né? Porque eu acho que nós temos uma, uma facilidade de buscar uma explicação nos extremos. Por quê? Porque isso ajuda. Isso entende? Nos ajuda a classificação, a categorização nos ajuda. Não é tão fácil a gente estar nesse lugar entre. Ah, não é nem bom e nem ruim. Na verdade, é bom e ruim. Ou não faz sentido pensar se é bom ou se é ruim. É árduo e atraente. Eu amo e me tira do sério. São lugares mais complexos. E a gente, inevitavelmente, por uma questão cultural, acaba sendo levado para esses pontos opostos. Mas a proposta aqui não é essa gangorra, né? Ou pode ser uma gangorra que você está mudando o lugar, os assentos eles vão trocando de lugar, assim, sabe?
Imagina uma gangorra que os assentos vão transicionando a sua posição no espaço. Então ele é isso e aquilo. Então as couraças, elas refletem tanto a porção da adaptação árdua, quanto a porção da adaptação atraente. Compreende? Ah, mas vamos pensar numa relação quase perfeita, ou, né, uma relação, nossa, eu não tenho o que reclamar dessa relação. Essa relação, ai, a Adriana caiu. Vou continuar depois com a coisa eu resgato com ela. Essa relação contém essa ambivalência. Contém essa ambivalência porque isso é próprio da nossa natureza. É próprio da maneira como a gente constrói, inclusive, as relações. A maneira como a gente constrói, inclusive, esse olhar significante em relação a outra pessoa. Significante no sentido, como eu formo, né? Aí eu puxando o Keller, a Adriana voltou. Como eu Des- formo o outro em mim, né? Desculpa, maestra, é porque a luz ia queimando ali, ia dar um circuito. Imagina, fica tranquilo. Agora ficou tudo escuro. Mas tudo, você está me ouvindo, né? Essa história da significação, de significar o outro, né? Como eu significo a outra pessoa em mim, eu significo a outra pessoa em mim na ambivalência que é, na ambivalência que, na ambivalência contida nessa pessoa. E aí que as coisas começam a ficar mais desafiadoras, né? Por que que elas se tornam mais desafiadoras? Porque eu vou precisar constantemente refletir e reorganizar as relações. As nossas relações não estão dadas. Não estão dadas. Elas são constantemente atualizadas. A gente já falou disso já, eu acho, que em algum momento desses encontros nós já falamos da necessária atualização das relações. Elas não estão dadas, isso vai se atualizando. Agora, isso não se atualiza à revelia de mim mesmo. Porque o que se atualiza, né, o que a gente está chamando de o que que a gente está, o que está sendo atualizado, né? É a maneira como a gente percebe, não é? Vamos pensar que a percepção pode ser uma significação de um estímulo ou de uma relação, aqui nesse caso. Então a gente está significando isso constantemente. Então lá na minha adolescência, minha mãe era a bruxa má, né? E aí eu não conseguia, nossa, como é que eu amo essa bruxa, né? Quando ela me tira do sério, minha mãe era esse negócio, era impressionante, assim. E aí eu falei, ué, mas por que que uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô ali? E aí você vai atualizando, falei, nossa, minha mãe, ela é assim e assim. Assim como eu não sou esse filho perfeito, eu também tiro ela do sério. Eu, nossa, eu, assim, eu era daquele, com 13 anos eu saía de casa, eu chegava no outro dia, não avisava nada, ficava todo mundo procurando, sabe, cadê o Maércio, né? Então imagina. E eu, assim, não devo satisfação a ninguém. Sabe aquelas coisas, assim? Gente, eu era muito petulante. Muito, muito, muito. Então nós atualizamos. E essas práticas, elas pedem essa atualização, né? Não é à toa que ela começa assim, né? Tem o momento da descoberta, tem a reflexão que se segue e tem o caminho a trilhar. E isso é cíclico, isso vai voltando. Tem o momento da descoberta, tem a reflexão que se segue, tem o caminho a trilhar. E de novo, e de novo, e de novo. Ah, mas cansa. Não, gente, é gostoso. O gostoso tá aí. O gostoso tá aí, né? O gostoso tá a descobrir esse despertar do corpo com riso e lágrima.
A gente falou disso ontem no Anatomia Emocional, que é assim, descobrir o despertar do corpo com riso e lágrima reflete a verdade de ser natural, de ser um tipo natural. Eu sou um tipo natural, né? Eu não sou um produto idealizado, né? Eu não sou um recorte feito em laboratório. Tal. Eu ia falar que ia complementar, só que dentro disso que você estava falando da atualização das relações, né, mano? E o quanto a gente necessita atualizar as relações com nós mesmos, né? Às vezes, várias vezes durante o dia, de todas as facetas que nos compõem, né? E dentro dessa, a gente até falou isso também outro dia, da ciclicidade, né? O tempo externo, o tempo interno. E dentro desses ciclos, as facetas, elas vão transitando entre nós também. A gente vai atualizando as relações consigo mesmo, né? Imagine, atualiza aqui com o outro, com o espaço, muita interação, né? Muita atualização. Era isso que eu ia dizer, só que bateu aqui. É muita atualização mesmo, mas eu acho que é o barato, sabe? Eu já contei essa história umas 500 vezes, né? Mas talvez a Paola e a Nayara não tenham. A Patrícia e a Adriana acho que já ouviram muitas vezes. Mas quando eu dançava, eu fui dançar uma vez numa cidade muito pequenininha do interior de São Paulo, e era aquelas cidades assim que tinha um hotel, a igreja e a praça, e a prefeitura. Gente, era uma cidade assim, parecia filme, parecia cidade cenográfica. E aí nós apresentamos, não tinha teatro a cidade, a gente apresentou num caminhão. Era um caminhão, era Bagres. Era uma carreta, e essa carreta viajava cidades de São Paulo, e a carreta estacionava na praça, aí a carreta abria e virava um palco, né? Era um negócio bárbaro, 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 bárbaro. E aí, quando a gente foi dançar nessa cidade, no final da apresentação, vieram umas pessoas pedir autógrafo, né? Aí eu falei, gente, o que que é isso, assim, né? Nossa. E aí veio uma mocinha e ela falou assim, ai, obrigado. E ela assim, com os olhos brilhando, né? Ela, nossa, deve ser muito bom ser artista, né? Você tá sempre fazendo coisa diferente, né? Nossa, cada dia algo novo, assim, uma descoberta, né? Aí eu falei, olha, na verdade é o contrário. A gente faz praticamente a mesma coisa todos os dias, repetidas vezes, né? Muitas, muitas repetições. Inclusive, chega um momento que a gente não aguenta mais fazer. Mas sim, tem descoberta. Só que a descoberta não é na novidade. A descoberta é como se atualiza essa relação. A descoberta é como se atualiza essa relação. Sabe aquela coisa assim, ah, vou dar um exemplo banal e caricato. Ah, meu casamento tá ruim. Ah, vou cortar o cabelo então, para ver se melhora. Vou trazer uma novidade, né? Ai, não, vamos trazer uma novidade. Ai, não sei o quê, vamos fazer uma loucura. Vamos fazer uma loucura erótica, assim, nunca feita, para ver se traz alguma novidade, né? Geralmente, Lu, boa noite. Geralmente, essa novidade, ela dá ruim quando a relação, não é, a relação, ela não expressa esse diálogo. Porque a questão não é a novidade. É a relação, é como se atualiza diariamente a relação. A intenção, o compartilhamento de valores, de ideais, né? O compartilhamento da presença, né? E isso tudo atualiza o desejo, né? Porque senão,
eu, o Renato gosta muito de novela, né? Tá aqui do meu lado. Tô falando que você gosta muito de novela. E aí ele, e aí a gente tá assistindo A Próxima Vítima. E eu adoro a próxima. Ele gosta e eu adoro, gente. Só que tem umas coisas na Próxima Vítima que são assim desesperadoras. Não é dos assassinatos, são das relações. De que assim você tem um acordo social e assim a gente está falando de uma novela de 95, não é do século, né, do século 12, 95. Então assim, você tem um acordo social e esse acordo ele uma vez feito está feito e ele seguirá feito até a morte. Não há atualização da relação, né? Está dada. Aquele encontro está dado por uma baliza burocrática, cultural, social e religiosa. Então tem um exemplo, o melhor exemplo é assim, é a personagem, a Carmela, que o marido dela rouba todo o dinheiro dela, foge e fica anos longe. Aí depois de anos ele volta e ele fala assim para ela: "Eu ainda sou o seu marido. Para efeitos da lei, eu ainda sou o seu marido." E ele age como se ele fosse o marido dela. Mesmo ele tendo roubado todo o dinheiro dela e ter ido embora e ficado anos longe. Só para vocês não acharem que eu estou dando um exemplo ridículo, embora ele seja banal, eu vou tentar justificar esse exemplo na seguinte fala. Esses exemplos, essas necessidades de atualização, elas refletem como nós, mesmo na constância do encontro, mesmo na constância e na repetição do encontro, a gente pode buscar significação daquilo, encontrar significado. Encontrar significado não só no outro, assim como bem a Paula disse, encontrar significado em nós mesmos. E como a gente aprende com isso. Então, assim, eu eu aprendi muito com os meus últimos anos com a minha mãe, porque eu saí de casa, eu tinha 21 anos quando eu saí de casa. E aí depois eu voltei com 26. Acho que 26, 26 ou 27. E eu voltei e passei um tempo na casa dos meus pais. E nesse tempo que eu voltei para casa, foi assim, o tempo dos BOs, sabe? Os BOs, assim. Só que foi um tempo que eu aprendi muito no sentido de reconhecer como se atualizava, como seria necessária uma atualização. E era uma atualização que partia sobretudo de mim. Porque eu acho que a adolescência, né, bom, não era adolescente mais, mas muito jovem ainda, vem muito com uma leitura sobre o outro que é assim. Por que que o outro é assim? Mas por que que o outro não muda? Aí um dia minha analista, ela falou, Maércio, você acha que quem tem mais condições de mudar, partindo do seu desejo de mudança? Você ou o outro? Né? Aí eu falei, putz, né? Então vamos atualizar. E aí foi necessário que eu atualizasse a relação com a minha mãe, com meu pai. E aí foram anos muito bons, assim, muito bons, assim, até o fim da vida da minha mãe, porque essa atualização ela ficou ali explícita no dia a dia. E essa atualização é esse ciclo presente no prefácio do Corpo em Terapia.
tem o momento da descoberta, tem a reflexão que se segue e tem o caminho a trilhar. Porque senão parece que o insight já resolve tudo, né? Então, assim, eu tenho o momento da descoberta, eu tenho a reflexão que se segue, mas eu preciso o quê? Eu preciso agir. Eu preciso agir. Eu preciso agir. E é na ação, e é na ação que ocorrem essas novas significações, né? E que eu acho que é o alimento da vida, né? O alimento da vida, para mim, um dos alimentos da vida são essas significações que a gente faz diariamente, né? Constantemente. E aí, acho que a bioenergética, ela acrescenta um fator que é o seguinte. Explica as coisas. A Mabel tá vomitando, desculpa. É porque ela tá... Ô, tadinha. Ela tá... Ela castrou, né? Tudo bem? Aí ela come e vomita. Oh, meu Deus. Tudo bem. Ela tá bem. É porque ela castrou e ela tá tomando muito remédio e fica vomitando. Mas eu estava falando da contribuição da bioenergética. Desde Reich, né? Desde o trabalho do Reich, havia ali um interesse, não só do Reich, mas de um grupo de pessoas. Grande parte dessas pessoas vindo de um diálogo com o Freud, de descobrirem como a reflexão sobre as próprias questões ela poderia ser menos idealizada ou operada unicamente no campo da linguagem verbal e elas pudessem ser mais corporificadas, né? Deixa eu ler um trechinho para vocês que fala disso. O problema com que se defronta a psicanálise surge do fato de que o analista lida com sensações corporais e sentimentos corporais em níveis verbal e mental, já que o assunto da análise é o sentimento, bem como o comportamento do indivíduo. Suas ideias, fantasias e sonhos só são explorados na medida em que constituem um modo de compreender e atingir os sentimentos, além de influenciar o comportamento. E aí, qual é a pergunta dessa galera? A pergunta dessa galera é assim: e a sensação, onde fica? E o afeto, onde fica? E a expressão ou a experiência no corpo dessa pessoa, onde ficam? Aí ele segue dizendo: o terapeuta bioenergético analisa não apenas o problema psicológico do paciente, como faria qualquer analista, mas também a expressão física do problema, à medida em que é manifesto em sua estrutura corporal e movimento. Fala de novo. À medida, não apenas o problema psicológico do paciente, mas também a expressão física do problema, à medida em que é manifesto em sua estrutura corporal e movimento. A técnica envolve uma tentativa sistemática de liberar a tensão física encontrada nos músculos espásticos e cronicamente contraídos. O trabalho é realizado ao nível físico, além do verbal. A atividade resultante envolve mais profundamente o analista do que fazem as técnicas convencionais. Bom, aí eu tenho algumas discordâncias. Uma delas é que eu acho que se fala bastante da liberação das tensões, mas eu prefiro dizer uma equalização das tensões. Porque muitas vezes o que a gente objetiva é buscar um tensionamento onde não tem, né? E retirar aquilo que... Retirar no sentido de modular aqueles tensionamentos exacerbados. Então, esse processo de atualização que exige ação é um processo de atualização da maneira como se percebe continuamente o que se sente frente a essas relações. Ô, Maestro, só uma dúvida, mas o Lowen e a bioenergética
Fala isso que você está falando, da coisa, do significado da pessoa envolvendo isso tudo, ou fala de tirar as tensões. Ele fala de tirar as tensões, como é isso aí? O Lowen fala de tirar as tensões. Eu discordo, porque para mim não é só tirar as tensões, né? Então se lembra sempre que os grupos de estudo eu falo o que eles dizem e eu dou a minha singela opinião. Porque assim, eu acho que não é só por aí. Não é só tirar atenção, gente. Muitas vezes é ganhar tensionamento. E tem gente que eu falo isso, dá um sobressalto, assim. É ganhar tensionamento em alguns lugares. É redistribuir as tensões. É redistribuir. Muitas vezes, a gente fala de descarga, 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 mas é no sentido que essa descarga energética, ela é fruto, muitas vezes, de uma redistribuição da energia. Por exemplo, a energia mecânica. Agora tá querendo comer. Vomitou tudo, agora tá batendo para querer comer. Gente. Dá só um pouquinho, pedacinho. Então, uma redistribuição. Não é porque. Sabe a premissa de que na natureza nada se cria, tudo se transforma? Porque é o seguinte, né? Vamos pensar assim: eu vou fazer uma descarga energética. Vai para onde aquilo? Some? Some? Não, se redistribui. Se redistribui. Ou estruturalmente, ou perceptualmente. A gente pode redistribuir a percepção que nós temos sobre nós mesmos, atualizando essa percepção. Vamos lá. Eu acho que é perfeito o que você falou agora, mas de modulação, de fato, né? E não só descarregar, né? Ainda a bioenergética, né, pelos exercícios assim, que eu conheço, é muito essa proposta. Mas é um modular, até porque se a gente não atualizar os mecanismos de compensação, de equalização dessa distribuição energética, a partir de uma nova percepção, enfim, a gente vai novamente criar pontos de tensionamento muito mais ali, como que eu posso dizer, pontuais ali, né, gritantes, que vão trazer desarmonia novamente, né, no todo. Então, acho que essa modulação é constante, a partir dessas atualizações e não compensações rígidas, assim, não sei. Eu concordo. Você sabe, quando eu dançava, uma época eu me matriculei na natação. E aí eu me matriculei na natação porque, assim, eu tinha muita tensão. Né? Assim, não era tensão, a palavra não é tensão, assim, eu tinha muita fadiga. Eu estava sempre assim, porque era uma rotina muito, né? Então eu estava sempre assim, se arrastando, sabe? Nunca deixei de trabalhar, mas sempre assim, se arrastando, né? Chegava em casa, aí eu tirando, sabe? E aí eu fui para natação, e quando eu cheguei na natação, eu tive a sorte. Olha, gente, acho que assim, a vida foi muito boa comigo, viu? Continua sendo, mas assim, em relação aos meus professores, eu fui muito abençoado. Continuo sendo. Porque eu cheguei numa escola e tinha um professor chamado Zig, nunca esqueci o nome dele. E eu falei, ele falou assim: por que que você está vindo, né, fazer natação? Eu falei: eu quero relaxar um pouco, porque eu sou muito tenso, então eu quero relaxar, assim, então. E aí o que acontece? Nas primeiras aulas, nos primeiros meses, esse cara parecia que ele estava me preparando para o Pan-Americano de natação. Porque, assim, ele era treinador, sabe? Treinador, assim, me fazia não sei o quê, de novo. Eu saía cansado da natação. E eu fazia natação às 6 da manhã. Eu fazia natação. Olha o que eu fazia. Eu fazia natação até às 7. Aí depois eu ia fazer musculação até às 8, 8 e pouco. E entrava no ensaio às 9. Então, assim, eu comecei a ficar mais cansado do que antes.
Só que eu persisti ali, eu persisti ali. Depois de uns 3 meses, lá pelo quarto, quinto mês, eu lembro que eu tive a sensação de planar na superfície da água, que é uma sensação maravilhosa. Faz tempo que eu não tenho. Então, assim, quando você nada, um dos desafios é você não só manter o nível do seu corpo na água, mas você tentar nadar mais na superfície da água, né? Não no fundo. Porque aqui na superfície você tem menos resistência do que lá no fundo. Então, se você nada lá no fundo, com o corpo tenso, a gente vai fazendo muito mais força. E quando você relaxa o que precisa relaxar e coordena com tensionamento o que precisa coordenar com tensionamento, você plana na água. E é uma sensação de liberdade absurda. E aí eu comecei a sair realizado da natação. É claro que eu tinha um desgaste energético, mas eu não saía tão estafado como eu saía antes. Por que que eu estou dando esse exemplo? Porque eu não fiquei lá, sabe? Eu coloquei o espaguete aqui embaixo do braço, com as pernas para cima, assim, sabe? Não foi essa a proposta. Poderia ser, não sei, mas não foi essa a proposta. Eu fiquei lá continuamente treinando como equalizar a maneira como eu utilizava a minha própria força naquele ambiente. E aí isso me ajuda, por exemplo, a saltar. Então, assim, quando eu saltava, eu tentava lembrar daquela sensação do corpo planando, né? Porque o desafio do salto não é você deslocar, né? Você até desloca. O desafio do salto é você se manter no ar em deslocamento. Porque às vezes você só abrir a perna você desloca. Mas é como você se mantém um tempo considerável no ar. E aí isso me levou a essa transferência de uma sensação sentida em um contexto para uma sensação que poderia ser sentida em outro contexto. Isso reflete, por exemplo, o trabalho árduo que é refletir sobre si mesmo, não é? Tem dia que você sai assim, o suor descendo, né? Suor assim, nossa, hoje eu suei. Eu brinco com a minha analista, né? Falo, nossa, hoje eu suei, hein? Hoje, ó, sabe? Deu até calor. Porque é isso, dá trabalho. E aí sua, você entra em contato com questões que são árduas, que são, né? Mas aí você retoma, nossa, eu sou isso também. Até que chega um momento que aquilo que você intencionava pode ser não só sentido, mas transferido. E vai ser uma ferramenta de atualização. Então, qual o ponto aqui para gente? O ponto aqui para gente é que essas perspectivas, elas não vão jogar no lixo o uso da linguagem, jogar no lixo o pensamento, o raciocínio, o poder analítico que nós temos e podemos desenvolver. Não é essa a questão é adicionar mais uma variável não só importante, mas necessária, que é aquilo que se sente em si mesmo, né? Então, não é porque muitas vezes demora para a gente sentir que sente algo. Talvez a gente seja, por conta de um processo histórico, cultural, a gente seja até mais hábil em nos organizar pela linguagem do que nos organizar pela sensação. E o que é organizar né? Vamos pensar que a gente vai se organizar pela sensação, né? Numa tarefa física,
Mas como eu poderia, numa relação, me reorganizar pela sensação? Uma relação, não só uma relação, amorosa, né. Me reorganizar a partir de como o meu corpo oferta pontos de reflexão, né, eu me fecho, eu me distancio, eu me tensiono, né, eu me torço, eu não olho, né, por que que meu olho não está indo para lá? Ou por que que meu olho abaixa? Ou por que que a minha respiração ela fica mais curta? Nossa, então espera aí, então vamos tentar aqui, vamos escolher um lugar de reorganização da sensação. Ah, vamos ver como é observar então esse alguém? Observar visualmente, né. Ah, ok. Aí você observa ali, só fica só tá todo trancado, mas você pode se observar, e aí você alcança essa observação. Ah, vamos ver como é se abrir? Vamos ver como é respirar, né. Vamos ver como é constatar o outro a partir da própria constatação? Como é ler o outro lendo a si mesmo? Porque é assim que a gente faz, né. A gente não lê ninguém na totalidade do outro alguém, né. A gente lê alguém na totalidade de nós mesmos. Ah, eu estou vendo a Paola, a Patrícia, a Nayala, a Lúlia, como elas são de fato. Não, eu estou vendo vocês como eu vejo vocês, né. Vocês, para mim, é o recorte que eu tenho de vocês. Assim como eu para vocês é o recorte que vocês têm de mim. Quem me conhece há mais tempo tem mais pedaços para fazer esse recorte. Quem me conhece há menos tempo tem menos pedaços. E a quantidade desses pedaços também é atualizada. A gente vai tendo mais elementos. A gente vai se descobrindo, se redescobrindo. Mas não é uma grande novidade, né. A grande novi nossa, hoje, assim, o Maerso apareceu. Não, né, não é uma grande, é uma atualização, não é uma, eh, sabe aqueles programas de televisão que era muito frequente nos anos 2000, assim, que tinha as transformações de visual, assim? Pessoa era pegava a pessoa na rua: "Ah, você quer se transformar? Quero". Aí transformava a pessoa, assim. Aí a pessoa chegava: "Nossa, você". O que que transformou ali, né? O que que de fato transformou ali? Casca, né? Tô falando que isso é inútil, não tô falando isso. Eu estou falando que o nível de transformação, né, não é o que nos interessa, como a gente disse, né, essas transformações drásticas. É, são essas atualizações mesmo, pequeninas, mas significativas, significantes e significativas, que você descobre ali e fala: "Nossa", né, "Nossa, é por aqui", ou então: "Nossa, ó, ei, vem cá", né. É isso, é uma constante, é uma constante é um constante encontro com o que é ao mesmo tempo árduo e atraente, nas palavras da Verônica. Um constante encontro com aquilo que é, ao mesmo tempo, árduo e atraente. Adriana. É, só para falar mais, que eu não vou poder ficar na reunião das 8, viu? Eu tô, eu tô aqui com aquele aparelhinho de pressão que eu coloquei. Ai, é tão interessante hoje que na clínica eu estava olhando, não tinha. Já essa semana eu estou fazendo os exames. Todo lugar que eu vou, não tem uma pessoa que não esteja olhando para o celular.
Não tem uma, assim, de 20 numa sala essa semana toda, e eu gosto muito de observar. Menina, é impressionante. Eu fico pensando, né? Você falando de sensação, você falando de relação, você falando de autoconhecimento, é cada vez mais distante, né? Eu sinto cada vez mais distante. Eu tenho vontade de pegar assim, ei, ó, vamos aqui conversar um pouco. Não, mas não era isso que eu queria falar, não. Eu fiz poucas práticas de bioenergética na minha vida, mas algumas fala muito desse tirar as couraças, de soltar, de gritar, de botar para fora, descarregar, mas tem um aterramento depois disso, né? Assim, a gente ainda não sei, a gente vai passar por algumas práticas, né, do livro assim, e esse Vai. esse esse aterramento é um pouco esse tensionamento também, porque talvez sim, né? Talvez não é um soltar e abandonar e não, talvez é um soltar tensionando também, né? A presença, né? A presença do eu, né? O grounding não é um exercício de relaxamento. Na verdade, assim, a compreensão que eu tenho de relaxamento é o resultado, não é a ação. Não quer dizer que essa ação ela precisa ser exacerbadamente tensa. Mas, para mim, o estado de relaxamento é resultado de uma prática, não é a prática em si. Mesmo quando você trabalha ali em posturas mais em repouso. E o grounding não é relaxamento. Grounding é um exercício de... O que é o aterramento? O aterramento na, na engenharia é quando você distribui uma concentração de carga elétrica, uma concentração de carga elétrica que pode influenciar funcionalmente nos aparelhos eletrônicos, e você pode aumentar a relação sinal-ruído, né? Então, vamos pensar no ambiente hospitalar, que a Paula conhece bem. Você tem lá um instrumento que mede a frequência cardíaca. Então, você tem um aparelho que mede a frequência cardíaca. Aquilo que você está vendo na tela do aparelho não é o coração da pessoa, é a leitura que o aparelho faz. Então, o que a gente quer? A gente quer que esse aparelho reflita o mais próximo da atividade do coração, porque não tem como eu olhar o coração lá o tempo inteiro. Para isso, a gente diminui a quantidade de ruído. Por exemplo, ruído de rede elétrica. Então, tem um cabo, que ele encontra uma barra de ferro que geralmente é enfincada no chão. Quanto mais carga elétrica, mais longe essa barra vai para o chão, é enterrada lá, e esses cabos vão para lá. E aí o que acontece? A Terra puxa essa carga que está solta por aí e aterra a rede elétrica. Isso faz com que você tenha menos influência dessas cargas aí que estão soltas e que podem, por exemplo, mostrar uma frequência ali do coração que na verdade não é o coração. Então, o grounding, ele faz isso, ele devolve para a Terra aquilo que está em excesso. Por isso que a gente fala em descarga. Só que isso é uma simbologia, né? É uma simbologia, é uma metáfora para essas práticas. Porque o que ocorre, de fato, muitas vezes, é a reorganização da atenção. E também uma alteração do estado, da percepção desse estado, daquilo que a gente chama de interocepção, né? Percepção dos estados internos. Uma pessoa ela se percebe de uma maneira distinta. Aí, quais são as possibilidades de percepção?
Muitas. Eu me percebo mais estável, eu me percebo mais leve, eu me percebo mais pesado, me percebo mais em mim. Então, esse aterramento ele vai fazer o seguinte: olha, quando nós fazemos grounding, a gente quer diminuir o ruído que muitas vezes dificulta com que a gente se perceba naturalmente como nós somos. Porque está cheio de ruído, né? Então, a mesma história do equipamento, mas agora eu sou o próprio equipamento, né? Então, eu vou limpar esses ruídos que estão ali mexendo comigo. Então, eu vou limpar a tensão, eu vou reorganizar a tensão. Mas eu também vou reorganizar pensamento. Eu também vou reorganizar a imagem que eu tenho de mim. Eu também vou reorganizar as imaginações, os símbolos, os signos que passam pela minha prática naquele instante. Eu posso ter memórias naquele instante. Então, tudo isso eu vou. E aí eu posso reconhecer, por exemplo, nossa, isso aqui é ruído, isso aqui tá atrapalhando, não está ajudando. Isso aqui está impedindo que eu veja o sinal de fato. Aí eu aterro, vai para a terra isso aqui. Né? Vai para a terra isso aqui. Então, essas cargas dos equipamentos, elas não somem. Elas não somem. Elas vão para a terra. Elas são aterradas. Né? Aí aqui a nossa história é o aterramento no sentido mais amplo, inclusive simbólico. É por isso que eu defendo, e isso não é uma perspectiva do Lowen, tá? Por isso que eu defendo que o grounding, ele não é a possibilidade de vivência de um grounding não é só em pé com os pés no chão. Para mim, você pode fazer grounding de diversas maneiras, inclusive deitado. Inclusive com outra pessoa, né? Se aterrar com outra pessoa, é porque eu nunca fiz, mas assim, sabe as práticas em dupla, né? Na verdade, eu nunca orientei, eu já fiz eu comigo mesmo, né? Como é que você se aterra em outra pessoa, né? No sentido de como é que você limpa. A gente fez na sexta-feira. Ela, você estava sexta no Sesc? Ah, você e a Paola perderam. Mas a gente fez um exercício que era assim. A gente tinha toda uma coisa e aí a gente parava. Aí a gente parava e aí tinha uma pergunta que era assim: perceba o espaço que existe entre você e o outro. Agora perceba nesse espaço qual é a parte dele que você preenche, qual é a parte que o outro preenche e qual é a parte que vocês se encontram. Bárbaro, bárbaro. Entende? Porque assim, a gente está aqui, né? Tem um espaço, é porque aqui é um espaço virtual, a coisa fica um pouco mais complexa, mas assim, imagina que a gente estivesse na mesma sala, tem um espaço entre a gente. Nesse espaço tem uma parte que eu preencho, tem uma parte que o outro preenche, e tem uma parte que a gente se encontra. Nossa, aí, gente, entende? E aí a gente pode fluir, né? E fazer um grounding nesse sentido aqui, entre pessoas. Né? Eu me lembrei muito, Maécio, do movimento autêntico de Soraya, que foi uma É, professora minha. Eu fiz pós-graduação de dança como prática e ela foi minha orientadora aqui em Recife, da Angel Viana, e é muito bom, que é testemunha do outro, sabe? É muito. Quem puder assim conhecer um pouco, vale a pena, muito bom. é aquele toque, sabe aquele toque? É o toque que não toca. É o toque que não toca e que pode guiar o outro sem tocar, né? E que nos guia, inclusive. Né? Eu não pude estar
na sexta, porque a minha filha faz fábrica de costura e ela faz parte do projeto espetáculo e era a estreia. Foi incrível. Eu não pude estar com vocês vivenciando isso, mas a peça foi muito incrível. Arrepiou todos os folículos do meu corpo. Então foi exatamente por isso. Então eu deixei de estar num momento maravilhoso com vocês para estar nesse outro momento maravilhoso. Foi isso. Tô brincando, mas super compreendido, assim. Bom, eu acho que esses espaços entre também nos ajudam a atualizar, né? Essas coisas que estão ali meio, né? Ai, gente, sei lá, eu acho que cada vez. E assim, eu falo no simbólico e também falo no sentido da sensação mesmo, sabe? Quando alguém tá perto de você, né? Eu lembro do Abraão, Paula. O Abraão é meu orientador, né? E o Abraão, a Paula fez um curso que o Abraão era professor. Ele estava ensinando como apalpar, né, para sentir uns pontos craniométricos, né? E aí o Abraão, eu sou apaixonado, né? E aí ele falou, quando vocês forem apalparem, não faz força, né? Apalpa com delicadeza, porque se você fizer força, você não vai conseguir sentir a diferença. Agora, com delicadeza, você sente, aí você encontra, né? Realmente, ele é sensacional, né? Que é nessa sutileza que a gente tem a percepção, né? É no sutil. Ai, gente, tem um negócio aqui. Eu falo, à medida que eu vou falando, eu vou lembrando dos trechos. Olha isso, né? É somente com humildade e singeleza que alguém pode ousar encarar face a face os profundos mananciais de sensações que jazem no centro mesmo dos seres humanos. Singeleza, sabe? Singeleza. Que livro é esse, Maestro? É o corpo em terapia Ah, tá. do Lowen. Depois você coloca no grupo. Coloca, coloca. Ai, se me permite até colocar uma coisa que me veio aqui agora que não tem a ver com o low envio energético, quer dizer, tem um pouco a ver, tem muito. A gente estava esses dias escutando uma grande amiga falar, Ana Salles, e ela disse assim que até 2020, né, o momento onde nós aqui, né, aqui na América começamos a pandemia foi em 2019, já estava na Europa, mas 2020 iniciou aqui, né? E engraçado que foi um marco tanto mais terreno, né, essa questão da pandemia, e foi um marco astral também, se assim podemos dizer, que a gente estava numa era muito mental até 2020 aqui na Terra. E nesse momento a gente está numa travessia para corporificar as sensações, sair só do plano mental, passar a sentir no corpo, né? A gente está nessa jornada e justamente fazer até se colocar em exercício de questionar não só as sensações que temos, mas até decisões que a gente fazia só com um plano aqui de julgamento frontal, a gente perguntar para o corpo. Eu me projeto naquele lugar, com aquela pessoa, ou com aquele determinado grupo, eu faço parte disso e ouve o corpo, né? Aí corporifica essa sensação até para um estado de presença futuro, porém, enfim, presente quanticamente, né? Quanticamente dizendo. E aí, falando disso, me veio essa fala dela, assim, que eu achei sensacional. E conversando com pessoas, assim, ao redor, e eu vejo que isso está acontecendo, né? A gente saiu daqui mesmo, a gente está trazendo para o corpo, né? É uma nova era. Ah, eu espero. No meu caso, eu caí na bioenergética por causa de somatização. Eu percebi que todas as vezes que eu me via em situação tensa, meu corpo curvava, porque eu tenho uma escoliose e passou a doer de um tempo para cá, e eu cheguei a ter a nítida percepção
de que situações que me deixavam tensa trazia dor local. E aí eu comecei a estudar essa minha dor a partir do externo para comigo, né? Então eu comecei a estudar minhas reações por causa dessa dor. Então, quando pessoas ou lugares ou situações me traziam essa presença por meio da dor, para que eu me olhasse. Então, o meu estudo da bioenergética está caminhando por esse lugar, porque eu tenho um apagão de memória de cerca de 8 anos, assim, que eu não sei o que aconteceu na minha vida. Eu não tenho meus pais, eu não tenho como me explicar o que houve, né? Eu não tenho como chegar naquele todo quando você estava falando dos seus pais e dizer assim, eu tenho um pouco deles por isso, eu vivenciei. Eu não tenho nos meus pais. Então, assim, eu tô indo da periferia e tentando resgatar o centro, entendeu? E assim, foi por meio da sensação, né? E aí a vida dá as voltas, como o Maes falou agora há pouco, e hoje eu sou uma profissional do movimento, eu sou instrutora de Pilates, entendeu? Então eu preciso, para além de mim, eu preciso me compreender para eu fazer essa leitura do outro, como o Maes falou. Se a gente não se lê, como que eu vou tratar com o meu paciente, com o meu aluno? Então está sendo uma vivência mais ou menos assim. E aí eu estou me aprofundando na bioenergética também com essa finalidade de descobrir o que houve comigo, quais são as minhas marcas que estão por aqui, que a minha esponja cristalizou, para que eu compreenda elas, né? E ressignifique, como você falou, porque às vezes a gente não vai se livrar das tensões, a gente vai só realocá-las no lugar certo. Então é o que eu estou tentando fazer, entendeu? É mais ou menos por aí que está sendo a minha vivência pessoal. Maravilha. Certo? Tudo bem? Certo. Então, quem eu vejo às 8, quem eu vejo semana que vem, e quem eu vi aqui online. Uhum. E até amanhã. Até amanhã, Nela, também. Até, tchau, tchau. Até amanhã, Paola e Nayara. Gente,